Deuteronômio, capítulo 24. Verso 5 apenas. Deuteronômio, capítulo 24, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Verso 5. E promoverá felicidade à mulher que tomou. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor nosso, nós te damos graças porque temos a Tua palavra que nos guia e nos orienta. Sem a Tua palavra, Senhor Deus, nós seríamos movidos por sentimentos outros e razões, escusas. Tua palavra é lâmpada, nos guia, nos mostra o passo que devemos dar, onde devemos colocar os nossos pés, é o caminho que nós devemos percorrer. E a Tua palavra que revela a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Senhor, essa é a Tua palavra, esse é o Teu povo, a Tua igreja reunida. Esse é o momento em que nós, no culto ao Teu nome, dedicamos a exposição da Tua palavra. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito, desvenda os nossos olhos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Às vezes nós nem paramos para pensar em alguns detalhes tão intrigantes acerca da lei de Deus, como o texto que nós acabamos de ler, que descreve com detalhe o momento em que um casamento é instituído e como a lei de Deus preserva a execução do casamento e, ao mesmo tempo, a procriação e o tempo em que haverá necessidade de dedicação do marido à sua esposa por um período de tempo específico. É interessante notar que nessa lei o Senhor estabelece como que nós devemos proteger o casamento e o matrimônio, tendo em vista que os versos anteriores, 1 a 4, ele protegeu a mulher do divórcio, que ela foi deixada pelo marido por alguma coisa que ele viu nela e não gostou, e ele deu carta de divórcio, declarando que ela era inocente, que ela não era adúltera. Então, ela recebeu a carta de divórcio e casou com outro homem. Esse homem, ele posteriormente também não quis mais essa mulher por talvez a mesma coisa e outra coisa que ele viu e que não gostou nela, e ele também dá carta de divórcio a ela, mas dizendo que ela não é adúltera, que ela não é desonesta, e a lei vai proteger essa mulher de tal maneira que aquele marido primeiro não poderá mais casar com ela, e visando exatamente a maneira como você se divorcia. Se você faz por qualquer motivo não bíblico, você vai ter dificuldade de restaurar a sua casa. E agora, nessa lei, no verso 5, ele vai trabalhar na direção de como o casamento deve ser protegido, a vida comum do lar. E ele estabelece uma lei em que ordena que o homem não seja, e o texto é claro, né? Ele diz assim: um homem recém-casado não sairá à guerra, mas não é apenas a guerra, diz o texto, nem lhe imporá qualquer encargo. Porque, diz o texto, por um ano ele não deve fazer isso. Qual o tempo isso? Por um ano ficará livre em casa. Há uma tradução um pouco posterior, obviamente, do latim, que
dá a ideia um pouco diferente dessa segunda parte que diz assim, ele mais ou menos assim, por 1 ano ficará livre, não é, na sua própria casa. Em outras palavras, não é simplesmente em sua casa, mas ele vai cuidar da sua casa. O seu trabalho vai ser estabelecer os fundamentos da sua casa, que é o santo matrimônio, terminologia usada posteriormente. E havia guerra, e essa guerra era santa, obviamente, guerra que era por causa do povo de Deus. Então ele vai agora estabelecer um padrão, a sua casa, ele vai lançar os fundamentos de uma sociedade, a base, a luta dele em casa. Por que isso? Porque é claro na cultura judaica, é claro na escritura do Antigo Testamento e na Bíblia como um todo, que nem o Estado, nem a igreja, eles têm papel acima da família. A família é o ponto fundamental de tudo isso, é a base de tudo isso. Ele vai ser tirado de uma guerra, e a guerra é para proteger os limites do seu país, é para avançar. E quando ele coloca nesse ponto a guerra, ele vai deixar a guerra e vai vir para a sua casa. É porque se você ganhar nações, e você não estruturar famílias, você perderá as nações em pouco tempo. Essa nação vai se perder em pouco tempo. Você pode alcançar o mundo com tecnologias, avanços. Você pode transpor barreiras, limites geográficos. O seu país pode se estender de norte a sul, leste a oeste. Mas se você perder o fundamento de uma família, de uma nação, que é família, nós perderemos tudo em pouco tempo. Interessante que todos os ataques dos nossos dias, eles são direcionados a estruturas familiares, porque quanto mais a família passa a receber esses ataques, e ela é sacudida nos seus fundamentos, todas as outras coisas vão ruir. O conceito de igreja e o conceito de Estado, tudo isso vai ruir. Valores, princípios, tudo isso vai cair por terra. Enquanto que na lei de Deus há um fundamento que não se pode mover. E o fundamento é: a família vai ter maior importância aqui. A família vai ter maior importância aqui. O texto no verso 5, então, parece, e acho que claramente nos ensina, não é? A isenção do serviço militar. Aqui, no caso, veja bem, na nossa cultura, você é isento do serviço militar por estar estudando, estar numa universidade ou coisa dessa natureza, não é? Mas a isenção do serviço militar está ligada ao casamento. Outra coisa, a legislação presente nesse contexto aqui, ela provê um equilíbrio positivo ao conteúdo negativo, como nós falamos dos versos 1 ao 4. Agora, ele disse, veja o que acontece e como o divórcio pode chegar. Agora ele diz, agora veja como é que você protege a família. Veja como é que você protege a sua família. Ele vai estabelecer isso por causa de certos abusos, como aconteceu nos versos 1 a 4. Aqui há uma prescrição positiva, e é colocado isso com todas as letras diante dos nossos olhos, com o objetivo de promover claramente a boa condição e o bom desenvolvimento de um relacionamento conjugal. Ele diz, você vai se dedicar para estabelecer as bases de um casamento. Porque se você gastar tempo nisso, fortalecer sua família, você vai ter condições de lidar com questões externas melhor. Primeiro, o serviço militar, depois de qualquer responsabilidade. Ela previne morte prematura de um marido, que resultaria claramente em tornar aquela esposa viúva quase que imediatamente após o casamento. A ausência do marido em casa por um longo período poderia levar a outras práticas e outros pecados
tanto da parte dele como da parte da própria esposa. E lembre-se que o apóstolo Paulo chega a dizer que eles não devem se separar fisicamente, a não ser para orar, para que Satanás não os tente. Você entende? Essa distância, essa falta de comunhão, essa falta de intimidade do casal levaria à quebra do 7º mandamento. E tinha como objetivo claro promover o crescimento do relacionamento familiar, que refletia claramente, irmãos, em forma de miniatura, a grande família do pacto de Deus, a igreja do Senhor. Permanecer em casa por 1 ano, o homem faria feliz a esposa com quem se casou. Ele faria feliz a esposa com quem ele se casou. Outro aspecto interessante que eu gostaria de frisar aqui com os irmãos, eu acho que é importante nós ainda tratarmos sobre isso, é que, algumas vezes, textos como esse podem ser mal interpretados, mas eles mostram claramente a diferença entre uma sociedade ordenada piedosamente pela lei de Deus e uma sociedade organizada simplesmente por valores pecaminosos e humanos. Os valores são esses. Eu faço menção mais uma vez das palavras de Herman Bavinck, quando ele, escrevendo aquele livro Família Cristã, ele mostra como se deu o processo das estruturas da sociedade, e ele diz isso. A primeira estrutura que Deus criou foi a família. A segunda estrutura que ele criou foi a igreja, e aonde ele diz em Gênesis 3,15, quando ele promete que nasceria da descendência da mulher aquele que iria destruir a serpente. E ele diz, e por último, o Estado, quando lá em Gênesis 9, ele dá autoridade a alguns de tirarem a vida dos outros. Isto é, se você matou alguém, você vai ser morto. Morto por quem? Por alguém que foi designado para tirar a vida daquele que tirou a vida do outro. O Estado vai ter autoridade sobre as pessoas. Nós vamos falar isso hoje à noite com mais detalhe, que vamos começar a expor Romanos 13, quando ele fala que o Estado tem poder de espada. Mas a base é a família. Deus, na ordem, cria marido e mulher, cria Adão, depois cria Eva, e diz eles devem constituir família. E essa base familiar é com base na lei de Deus, com base na ordem divina, nos padrões que ele estabeleceu. Que ordem e que fundamento teológico bíblico é esse para que o homem deixe de trabalhar nesse aspecto da guerra, ou não tenha nenhum encargo? Entenda isso, irmãos, não significa que ele era sustentado pelos pais, não entenda isso. Ele trabalhava no campo, ele tinha um trabalho dele na terra, mas era um trabalho externo. Todo o trabalho para sustentar a sua família, ele está falando de trabalhos que colocariam a sua vida em risco para destruir o fundamento daquela sociedade que era a família. Dessa forma, você tem lá em Provérbios 5,18, a declaração do sábio Salomão. Ele diz que a fonte seja abençoada ou bendita. E ele continua, alegre-se com a esposa da tua mocidade. Que a fonte seja bendita ou bem-aventurada. E ele continua, alegre-se com a esposa ou com a mulher da tua mocidade. A ordem, ela vem do princípio de Gênesis 2, verso 18, quando em Gênesis 2, 18, o Senhor Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, entenda isso, quando ele diz não é bom que o homem esteja só, não é que ele se case e ele vai embora de casa, não é casar. Estar só é fisicamente, ele não é para estar só, é para estar junto, é para ter companheirismo nisso. Isso por si só já quebra qualquer princípio de que a gente casa para ficar longe do cônjuge. Eu não estou falando de circunstâncias, de necessidades esporádicas, estou falando de regra de vida. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu vou buscar ganhar vida, e viaja, vai para os Estados Unidos, vai não sei para onde trabalhar, passa e manda dinheiro para a família, como se o que a família precisasse fosse dinheiro, simplesmente. E ele vai lá, 8, 9, 10 meses, 1 ano fora,
Aí lá ele constitui outra família, lá ele quebra o mandamento do Senhor, põe a esposa em risco, os filhos em risco, tudo isso por causa de ganância. Ele diz, deixa tudo e vai cuidar da tua casa, da tua esposa. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. É por isso que vem a ordem imediata no verso 24 do capítulo 2, quando ele diz, por isso deixa o homem pai e mãe e una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você entende? Há um aspecto e há uma ordem. Qual é a necessidade ali? Não é bom que o homem esteja só. Então, como Deus faz? Deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o princípio que vai fundamentar a lógica da lei. É necessário que ele esteja juntamente com ela. E essa linguagem, uma só carne, é a linguagem da relação íntima marido e mulher, utilizada no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer isso lá na primeira carta dele aos Coríntios, quando ele diz que os pecados, todos eles são feitos na alma, mas o pecado da prostituição, do adultério, ele é feito no corpo. Ele diz, porque você se uniu a uma prostituta, Paulo vai dizer lá no texto, e você se tornou uma só carne com ela. Ele usa a linguagem da criação para descrever deitar-se com alguém que não é a sua própria esposa, é constituir-se uma só carne com ela. Então, um dos aspectos claros que o Senhor diz aqui, que o homem não deve ficar só, ele fala da procriação, porque ele ordenou que ele enchesse e multiplicasse a terra, e se multiplicasse na terra. Como seria? O casamento é para companheirismo, é para intimidade e é para procriação. Eles vão ter filhos. A ordem do Senhor foi dada. Por isso, então, a lei se fundamenta aqui, nessa maneira. Vários versos em Provérbios, irmãos, vão nos falar sobre a bênção de uma união pactual. E, ao mesmo tempo, o problema de um casamento que não é feito nesses princípios. Veja, Provérbio 18, verso 22 diz, quem encontra uma esposa, encontra algo bom e obtém o favor do Senhor. Veja que linguagem belíssima. Esse obtém o favor do Senhor, quem acha uma esposa, obtém o favor do Senhor. Favor, graça. A Constituição, não há como fugir desse princípio. Essa é a lógica, quem encontra a esposa encontra o favor do Senhor. Numa sociedade como a nossa, irmãos, onde cada vez mais as pessoas buscam seus interesses pessoais e não viver em família, onde cada vez mais os jovens buscam ter uma vida estruturada para depois pensar em casamento, chegando a 30, 40 anos de idade para casar, quando tem um filho, tem um neto, ao mesmo tempo, e aí cria um neto péssimo para a sociedade, padrões, valores, criança que ninguém pode falar para ele, palavra dura que ele reclama, porque foi criado, feito um neto pelos pais. Os avós estão aí para isso, talvez, mas não os pais não devem fazer isso. Não devem fazer isso. Quando eu digo os avós, nem os avós, porque eles são os pais também. Nem os avós devem fazer isso. Mas, via de regra, é assim que acontece. Agora ainda, irmãos, olhando para o texto e para os textos de Provérbios, que eu citei apenas um, veja o segundo texto, no capítulo 19, verso 14 de Provérbios, ele diz, né, uma casa, irmãos, casa e riquezas são herança dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Uma casa e riquezas, isso são heranças dos pais. Mas uma esposa prudente, diz o texto sagrado, ela é herança do Senhor, ela é dada pelo Senhor.
Em Provérbios 12, verso 4, ele diz: uma mulher virtuosa é coroa para o seu marido, mas aquela que produz vergonha é como se fosse podridão para os seus ossos. Casamento pactual, o casamento dentro daquilo que Deus estabeleceu, é bênção e há prazer. Provérbios 12, verso 4, o texto que nós lemos, você vai encontrar isso, ao prazer na união, quando se cumpre os preceitos do Senhor. O Senhor não apenas ordena como é feito, Ele protege o casamento, Ele cria leis que protegem o casamento, a estrutura do casamento. Por isso eu posso dizer ainda aos irmãos, muito mais em Provérbios você vai ler sobre o tema. Mas voltando para Gênesis 2, 24, para poder entender o contexto de Deuteronômio, teologicamente, não contexto histórico, mas teológico, você vai ver que Gênesis 2, 24, ele requer que o homem deixe seus pais e se una à sua esposa. Você entende? A imagem é, eu deixo um e me apego a outro. Não significa abandonar os pais, rejeitar os pais, dar as costas aos pais, mas a constituição de uma família. Daí, baseado nesse princípio, a lei vai dizer que ele deve pelo menos 1 ano cuidar da sua esposa para depois sair para essas outras ocupações, porque lá ele precisa instituir esses valores. A esposa tinha como autoridade os seus pais, agora a autoridade sobre ela é o marido. Como é que se encaixa isso? Como é que eles vão viver dessa forma? Ela vai aprender isso. Em 1 ano, ele vai dar essa alegria a ela, em ser o marido, o protetor dela, que vai guiá-la, orientá-la. Não poderá ser outro, é ele que vai fazer. Não é o sogro, não é a sogra. Circunstancialmente, é ele que vai fazer. Não existe autoridade aqui, outra autoridade é essa, veja, ela está na casa dos pais. Agora ele vai sair da casa dos seus pais e vai constituir uma outra família. Ele vai ter que ajustar essas coisas ali. Assumindo que essa mulher é uma mulher piedosa, esse homem é um homem piedoso. Deuteronômio 24, verso 5, o texto que nós acabamos de ler, na nossa citação de Deuteronômio, deixa claro uma coisa, irmãos, que o casamento, ela é uma quebra para a esposa. É uma quebra para a esposa. É difícil para ela. Eu estive agora em Foz do Iguaçu, pregando na igreja presbiteriana de Foz do Iguaçu, e lá tem um aluno meu que formou uns 2 anos atrás, ele é pastor auxiliar nessa igreja, e eu estive com ele lá, conhecendo a igreja, foi muito bom, mas é muito interessante, eles casaram de algum tempo, não tem muito tempo de casados, não, eles foram embora para Foz do Iguaçu, longe da família, é tão difícil para ela, mas como é bom que ele está ali com ela, como é bom que ele está ali orientando, ajudando, tirando as suas dúvidas, fortalecendo a sua fé. Quantas vezes ela tem dúvida, quantas vezes ela tem saudade dos pais, saudade de casa. Há uma quebra, e a esposa é a que mais sofre nisso. Nessa quebra, e Deus estava dizendo, olha, fica em casa. Fica em casa, ajuda a tua esposa. Alegra o coração dela, não é só na intimidade sexual, em todos esses aspectos, alegra a tua esposa, anima o coração dela, é difícil para ela, deixar tudo e vir embora, veja, ir lá, mas isso é a imagem, mesmo que more aqui na cidade, ela tem a casa dela, e o marido que vai agora orientá-la, esse homem piedoso, que ela entendeu que ele é um homem de Deus, ela está agora debaixo da autoridade do seu marido,
e agora tem um outro padrão. E ela depende agora do seu marido e do chamado e da vocação dele. Então, durante o primeiro ano de casamento, esse marido não pode ser recrutado para nenhum serviço militar ou civil. O texto não vai, como eu disse aos irmãos, não pense que esse homem vai ser preguiçoso, não vai barrá-lo de trabalhar e manter a sua casa, ou de manter seu... Não é isso que o texto está dizendo. Está protegendo essa esposa de se tornar viúva numa guerra. Por um ano. Por um ano ela pode ter filhos. Por um ano ela vai aprender, ela vai saber o que é ter uma casa, ela vai viver com seu esposo. Por um ano ele vai se dedicar a ela completamente. Por um ano. E lembre-se, não significa dizer que depois de um ano você vai fugir de casa. Lembre-se, a lei, ela não entra nos outros detalhes, porque não é propósito da lei. É apenas proteger a mulher. A lei, então, ela cuida disso. Proteger o matrimônio, aquilo que é tão caro para Deus. Proteger a família, aquilo que é tão caro para Deus. Pois tanto, irmãos, o trabalho nacional como o trabalho pessoal serão colocados em alguma forma distintos, num lugar específico. Ele vai trabalhar para sustentar a sua casa, mas aqui ele vai se dedicar integralmente ao cuidado da sua esposa. A esposa precisa aprender duas coisas: a ser feliz e a confiar. A ser feliz e a confiar. Um ano ela precisa aprender isso. O meu marido, ele busca a minha felicidade. Eu posso confiar nele. Ele é um homem honrado. Um ano ela precisa aprender isso. Interessante que o texto, se você voltar lá para o texto de Deuteronômio 24, veja a expressão utilizada, ele diz assim: por um ano ficará livre em casa e promoverá o quê? Felicidade à mulher que tomou. Promoverá felicidade. Nada produz mais felicidade. Não é só o prazer íntimo, a confiança, a alegria, o cuidado, o zelo pela vida dela. Essa deve ser a marca do nosso casamento. É assim que nós vamos proteger o matrimônio. Se tivermos o mínimo cuidado com essas coisas. E nós sabemos que a preocupação, é óbvio que a preocupação do Senhor, então, é mostrar, veja, há uma crise nacional, há uma guerra. Mas essa guerra, ela vai até destruir o país, ou vocês vão vencer. Você veja, esse indivíduo que fundou uma família, começou agora essa família, ele precisa estabelecer as bases. As outras já estão estabelecidas. Vocês vão para a guerra, essa aqui precisa ser estabelecida. Então a cidade será protegida. Os filhos nascerão, e você não vai ter apenas bons maridos e boas esposas, você vai ter bons homens para a guerra, que vão ainda continuar protegendo a cidade num tempo determinado. É dessa família que virá toda a proteção para todas as estruturas. Ora, lembre-se o que o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 2, quando diz que a mulher vai ser preservada no seu papel de mãe. Veja que coisa extraordinária, ele está falando para a igreja.
Veja que coisa, ele está escrevendo para a igreja. Se você lembrar do capítulo 2, a sequência, o finalzinho do capítulo 3, quando ele termina de falar sobre presbíteros e diáconos, ele diz, eu estou falando acerca da igreja, ele diz isso. A casa de Deus. É a mulher que vai produzir os filhos que vão povoar a igreja e a sociedade. Ela vai ser preservada nesse papel, porque é dela que virá os que vão povoar a igreja e a sociedade. Não adianta você fundar sociedades e preceitos lá fora. Se você destrói a família, você não terá continuidade nos seus intentos. Isso tem efeitos interessantes, porque, de alguma forma, você vê isso ainda na nossa sociedade. Eu estava até conversando com os irmãos ali no gabinete há pouco tempo. Né? Essa lei ela não é uma lei restritiva, mas é uma lei que podemos chamar, o propósito de Deus mostra que é uma lei que vai se expandir. O propósito é dar felicidade e liberdade a ele. Porque a lei de Deus é isso. Veja, Tiago 1, 25, diz assim, a perfeita lei da liberdade, a lei do Senhor é a lei da liberdade. Veja que coisa, você vai cumprir a lei para fazê-la feliz. É interessante, a lei, o cumprimento da lei produz felicidade. Produz alegria. É para a felicidade, não é para o mal. Não é para a tristeza, é para a alegria. O prazer, a satisfação, está posto aqui. E aí você olha para a nossa sociedade de alguma maneira e você vai encontrar essa linguagem em algumas leis. Por exemplo, o que se chama a lei Gala, ou o que se chama também lei de matrimônio. Eu não sei se já foi abolida essa lei, mas até 2018 essa lei valia. Quando você casava, você tem 3 dias. O Estado lhe dá, e isso é segundo a CLT, a CLT ela lhe dá, está o regimento da lei, 3 dias. Isso não deve contar das suas férias. Se você casar nas férias, você não tem direito. Mas se você, então é bom não casar nas férias. É bom casar 3 dias antes das férias. Porque você tem 3 dias e as férias, né? Então veja o esquema. Mas a ideia é o princípio da lei. Por que isso? Ainda resquícios de valores de preservação do matrimônio, do valor do casamento. São 8 dias. Mas não é a CLT, isso é o Estado. Muito bom. A CLT, ela te dá 3 dias, mas o Estado, ela pode te dar até mais, dependendo depende de como os sindicatos lidam com isso. Mas pode ser até 8 dias, e aqui em Pernambuco é assim. Veja, 3 na CLT e até 8 no Estado. Veja, por que isso? Qual o ponto disso? Qual a lógica disso? Mais uma vez, resquícios desse princípio, da preservação da família. Da preservação da família. O Estado não vai brigar por isso. As pessoas que são a favor do aborto, casamento homossexual, eles não vão ter problema com essa lei, porque eles vão ter férias. Então, ter férias para eles está resolvido o problema. Essa é uma lei que eles não vão mexer. Mesmo sendo contra a família, contra casamento biblicamente orientado, sendo contra tudo isso, eles vão ser a favor desse tempo de descanso. Porque é tempo de descanso. Mas o espírito é esse. O espírito é preservar valores. E a lei, veja, o Deus que ordena o matrimônio, ele estabelece leis que preservam o matrimônio. O marido vai sustentar a sua casa, mas ele vai tirar um tempo para poder ter com a sua esposa. Mas é pouco tempo. A Bíblia diz 1 ano. 1 ano não de férias, de trabalho, onde você vai estabelecer os fundamentos da sua família, para que essa família possa preencher a igreja e a sociedade
de cidadão segundo os preceitos do Senhor. Segundo os preceitos do Senhor. Há um filósofo judeu chamado Maimônides, que é muito citado por vários teólogos também. Ele diz que, nesse período, a negação ou a rejeição do trabalho público associado à guerra não era apenas a guerra, mas também de todas as taxas do ano. E é interessante que ele diz essa uma regra utilizada para que não fosse pesado, ele pudesse trabalhar apenas o suficiente para poder manter sua casa, e ali ele deveria lançar as bases de uma família estruturada. Mas não apenas isso, irmãos. Acontece, e até tem um fato histórico interessante, Alexandre o Grande, e se sabe disso, não é? Porque Aristóteles aprendeu dos judeus isso, e provavelmente ele ensinou a Alexandre. Tanto é que Alexandre o Grande estabeleceu o seguinte princípio: na batalha, numa grande e histórica batalha dos gregos, ele disse o seguinte: os homens que casaram recentemente devem voltar para casa no inverno, estar com a esposa e retornar apenas para a guerra na primavera. Passe o inverno com a sua esposa. Princípios que vão afetando uma sociedade e outra, valores que vão tocando uma sociedade e outra. E você tem resquício numa sociedade como a nossa de algum princípio desse. O homem deverá ser livre em casa 1 ano. É para ele se alegrar, para ele alegrar sua esposa, para ele constituir família, para ele lançar as bases da sociedade, para ele fundamentar sua casa nos preceitos da lei do Senhor. Nenhuma outra cultura tem as razões que a nossa cultura bíblica tem para tal coisa. Eles vão, talvez, replicar princípios, replicar efeitos dessa lei, mas nenhuma cultura se iguala a essa, porque quem estabeleceu a família foi Deus. Quem cria leis para preservá-la é Deus. E quem promete bênçãos para as suas ordens é o próprio Deus. E o fim da obediência é a felicidade. A verdadeira felicidade. Em casa, na sociedade, na igreja. A nossa verdade bíblica, essa verdade bíblica, ela deve ser o fundamento da nossa vida. Nós não temos 1 ano, jovens, vocês vão casar. Alguns querem casar agora, recentemente. Ano que vem, se Deus nos permitir, teremos alguns casamentos na igreja. Vocês têm muitas coisas para conquistarem. Homens, vocês têm muitas coisas para conquistarem. Mas uma antes de qualquer outra. Os fundamentos da sua casa precisa ser o Senhor. A sua esposa vai deixar os seus pais. Ela vai sofrer com isso. Mostre para ela a alegria de estar debaixo do governo e da autoridade de um homem que ama ao Senhor. Mostre para ela o prazer de estar debaixo da autoridade de um homem que deseja para ela se parecer cada vez mais com seu Salvador. Mostra para ela a grande felicidade de servir a Deus. Usufrua o tempo com a sua esposa. Use a sua vida, gaste a sua vida com ela. Até na velhice a linguagem bíblica nos relembra isso. A mulher da tua mocidade, a mulher da tua mocidade, a mulher da tua mocidade. A mulher da tua mocidade. Os dias se passam. E você pode ter certeza disso. Cada vez mais essa expressão faz sentido. A mulher da minha
mocidade. Nós vamos ficando velhos, o tempo vai passando. Isso faz tanto sentido. A mulher da minha mocidade. Você vai casar. Gaste tempo nesses fundamentos, para o bem da igreja e para o bem da sociedade. Mas talvez você, irmão, aqui hoje, tenha sua vida destruída porque amou mais outras coisas do que esses fundamentos. E preferiu ganhar tantos recursos na vida, ao invés de estabelecer os fundamentos da palavra na sua casa. E você talvez sofra as consequências disso hoje. Mas o mesmo Deus que fez promessas e nos prometeu que se cumpríssemos, Ele seria glorificado e nós seríamos felizes. É o Deus também que nos pune, as consequências do pecado estão aí. Mas é um Deus também que promete o perdão e a restauração da nossa sorte. Ele restaura a nossa sorte. Nós vimos nos textos que lemos sobre o perdão de pecados. Eu restaurarei a tua terra. Restaurarei a tua terra. O Senhor perdoa os meus pecados e muda a minha sorte. E é isso que você deve se firmar hoje, diante das suas lutas e fracassos. Confia no Senhor, espera nele. Anda no caminho do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Ande na vereda da verdade, na vereda do Senhor, no caminho da palavra de Deus. E você vai saber o que é felicidade. É para o teu bem. Vai ser prazer para a tua alma. Prazer para a tua alma. E você, moça que deseja casar, preste atenção nisso. Lembre-se que vai ter um dia que você vai quebrar esse momento, você vai sair da sua casa. Quem é o homem que vai governar você, que vai ser autoridade sobre você? Quem é esse homem? Ele é servo de Cristo? Ele ama ao Senhor acima de todas as coisas? Se não, você não está buscando a plena felicidade, apenas momentânea felicidade. Ame um homem que seja e que reflita Cristo na sua vida. Vai ser o melhor e vai ser bênção para a sua casa, para os seus filhos, para a igreja e para a sociedade. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, podemos ouvir e meditar nela, Senhor Deus. E podemos extrair delas ensinamento para a nossa própria vida, para a nossa casa, constituição de casamento, de família, como o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Misericórdia, Senhor Deus, clamamos mais uma vez, porque temos falhado em tantos princípios aqui revelados. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas, especialmente como homens, no cuidado, no amor com a nossa esposa, com os nossos filhos, segundo a tua lei. Abençoa as famílias da igreja. Derrama a tua graça sobre o teu povo, Senhor. Restaura a sorte do teu povo. Glorifica o teu nome na nossa casa. E abençoa a nossa igreja local e a tua igreja, na qual fazemos parte. E abençoa essa sociedade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.